gente, eu sou Eliandra Caon Marcolino, eu sou terapeuta, sou atriz, sou jornalista. E hoje a gente vai gravar uma entrevista para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, como eu comecei, como eu atuo no meu trabalho, o formato que eu escolhi para trabalhar enquanto terapeuta. E é isso, vamos estar com a gente também respondendo algumas perguntas que vocês sempre me fazem. A gente fez um compilado aí para poder responder a isso. Vamos lá. Como foi o começo da sua carreira como terapeuta? Na verdade, foi o começo de algo que eu não sabia que estava começando, primeiro de tudo. Eu entrei em contato com a terapia complementar há 5 anos, quando eu passei por um processo interno, né, muito intenso, muito profundo, porque aconteceu que naquele momento, naquela época da minha vida, nada fluía, nada. Relacionamento amoroso não fluía, a vida financeira não fluía, trabalho não fluía, nada ia, né? Tinha a sensação de que estava tudo parado e que eu não conseguia sair do lugar. E aí eu tive uma depressão muito forte, né? Crise de ansiedade também, e comecei a fazer terapia para poder sair desse lugar. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pelas terapias complementares, porque eu consegui, através da terapia, sair da depressão e também me conhecer. E ao me conhecer, me responsabilizar pelo que estava acontecendo e sair naquele momento, né? Eu me coloquei no papel de vítima. E eu achava que era o mundo fazendo isso comigo, eram as pessoas sendo injustas. Quando eu peguei esse poder pra mim, né, e falei, vou assumir a minha vida, isso foi muito importante. E aí acabou que outras pessoas à minha volta, passando por processos parecidos, eu começava a conversar com elas e eu via que tinha uma melhora. Que elas falaram, nossa, isso que você me falou é muito interessante, né? Depois me mandavam uma mensagem, nossa, muito obrigada pela conversa que a gente teve e tudo mais. E aí, conversando com a minha terapeuta sobre isso que estava acontecendo muito à minha volta, ela falou, o que você acha aí de fazer uns cursinhos? Aí eu falei, tá bom, vou fazer. E aí não parei mais, né? E autoconhecimento vai ser... Eu acho que como tudo na vida, nunca parar de estudar. Porque quanto mais você estuda, mais você fala, tem mais coisas ainda pra conhecer. E aí foi aí que eu comecei. Foi no momento em que eu tava numa crise existencial muito grande comigo mesma. Como você escolheu as terapias que aplica hoje? Acho que eu escolhi e elas me escolheram. Por exemplo, quando eu fui fazer o Reiki, eu tava indo pra São Paulo e apareceu na rádio o mestre, né, que eu fiz depois o curso, falando sobre esse curso. E eu comecei a ouvir, eu tava nessa minha crise existencial, tava dirigindo, eu tava no trânsito, e a hora que ele começou a falar, eu já comecei a chorar horrores e falei, quero fazer esse negócio. Quando eu tinha 16 anos, acho que era 16 ou 17 anos, eu já tinha feito uma sessão de Reiki, né, com uma terapeuta, eu tinha gostado muito, mas eu só conhecia assim, não conhecia nada além daquilo, não sabia nem o que era um chakra, nem o que eram os chakras, né. Aí eu falei, adorei muito esse curso, o que ele falou sobre isso, eu falei, eu quero fazer. E isso era uma quinta-feira, o curso começaria na sexta, ou seja, num dia posterior. Aí eu falei, vou fazer esse negócio aí. Peguei o telefone, que ele falou, procurei ele na internet depois, porque como eu tava no trânsito eu não consegui anotar o telefone, mas eu procurei o nome na internet, achei o telefone, liguei e fiz. Aí esse foi o curso de Reiki, né, que eu acho que veio até mim. E depois, por exemplo, o curso de Theta Healing, também decidi 2 dias antes que eu ia, porque eu senti uma resistência muito grande. E todas as vezes que eu sentia resistência em fazer alguma coisa, eu sabia que eu ia dar um salto de consciência. E eu sinto que o nosso sistema, quando a gente vai para dar um salto de consciência, a gente vai olhar para alguma coisa, algum processo transformador vai acontecer, as nossas resistências todas vêm, né? Os medos aparecem, os sentimentos confusos e conflitantes começam a surgir. E aí quando eu vi aquele monte de sentimento se chocando um com o outro, eu falei, eu vou. Né? E aí fui tremendo, mas eu fui. E me apaixonei também, e depois fui fazendo as outras especializações dentro do Theta Healing. E a hipnose era uma paixão que eu tinha também. Eu já tinha passado pelo processo como cliente de hipnose, foi muito bom.
E eu tinha aquilo na cabeça também e eu queria fazer. E os outros cursos também foram surgindo assim. Eu via alguma coisa dentro de algum processo que eu achava interessante e falava, poxa, eu acho que eu consigo lidar com isso daqui. Então algumas coisas pularam em mim, algumas coisas eu fui indo e elas foram acontecendo. Foi assim a escolha delas. E como você conduz essas terapias? Essa é uma pergunta bem complicada, porque não tem um formato específico, já que cada pessoa é única. Então eu conduzo ela dentro do que é aprendido do curso, obviamente, mas o que eu comecei a observar, que isso também entra um pouco ali no protocolo que a gente pode falar um pouco depois disso também, que eu comecei a observar que essas terapias, elas se coincidiam em alguns pontos. Elas possibilitavam com que, quando eu estava realizando uma, eu conseguia encaixar a outra. E eu falei, opa, tem alguma coisa interessante aqui acontecendo, né? Então, a forma com que eu trabalho com elas é respeitando, primeiro de tudo, cada uma delas, o que cada um que estudou e trouxe elas aqui pra gente, tanto a parte espiritual, a parte teórica da coisa, respeitando, acho, que cada uma delas, né? O poder que cada uma delas tem. E já que você comentou do protocolo, vamos começar com as perguntas dele, né? Tá. Como que você chegou à conclusão de que precisava juntar essas terapias em uma só? Acho que foi outra coisa que foi surgindo. Eu observava que quando eu estava fazendo uma terapia específica, eu observava que se eu colocasse algum comando ou algum formato de alguma outra, a coisa também rolava, né? Então eu comecei a observar que era possível unir todas elas, né? Que era possível trabalhar a parte espiritual, mental e emocional, tudo junto, não só separando ferramentas, mas unindo todas elas, pegando princípios de cada uma e trazendo ali e unindo, para poder formar esse protocolo. E qual é o objetivo do protocolo Lumina? Acho que são vários objetivos. Um deles seria proporcionar uma maior expansão de consciência para quem está buscando isso, autoconhecimento também, desenvolvimento pessoal, obviamente, porque você vai olhar para você, né? O objetivo também é trazer a noção para o ser humano de que ele é autorresponsável por tudo que acontece na vida dele. Um objetivo mesmo de expansão de consciência e tudo aquilo que agrega isso de expansão de consciência. Algumas pessoas poderiam pensar que o objetivo é um resultado, mas eu sempre falo que não existe, no autoconhecimento não é uma conta matemática. Então não tem essa de, eu vou fazer esse protocolo aqui e vou resolver esse BO que eu tenho. Não necessariamente, né? Pode ser que sim, pode ser que na verdade, quando você pega a autonomia e o poder pessoal de volta, porque esse protocolo ele é um processo interno, ele é para você olhar para você, né, e começar a comandar a sua vida, que aí esse problema, esse conflito que está acontecendo, ele começa a ficar muito mais fácil da própria pessoa trazer a solução. Então não é que eu estou dando a solução, né, eu estou ensinando a pessoa a olhar as possíveis soluções para aquilo e se sentir bem independente do resultado. Porque o resultado a gente não tem como controlar. E o que abrange o protocolo? Ele abrange, vamos falar de formato, são 4 sessões. Eu uno todas as terapias, as ferramentas que eu estudei, que eu apliquei em mim mesma. Ele abrange uma conversa, e nessa conversa a gente vai falar ali um pouco sobre espiritualidade, autoconhecimento, a pessoa também ali falando o que ela está buscando, né? E ali, a partir daquela conversa, eu monto como serão as próximas sessões, né? A gente tem algumas atividades também que eu dou para a pessoa pensar, tem alguns áudios para ela também fazer em casa. Enfim, é um protocolo em que, durante todo esse processo, nós estaremos juntos ali para buscar esse autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E ele funciona em qualquer pessoa? Que queira. Basta isso. Simples assim. Você quer? Bora. Se tiver qualquer resistência, lembra que eu falei da resistência? Se tiver qualquer resistência, mas será que vai funcionar? Mas será que é pra mim esse negócio? Aí pode ser que
né, não seja a atitude mental ideal para esse processo. Tem que ser, eu falo que tem que ter fogo, tem que ter um fogo, tem que ter falando assim, não, eu vou entrar nisso aqui com tudo, tem que ter essa energia de que quero. Por mais que você esteja num processo conflituoso, fala assim, não, eu vou fazer de tudo aqui para que isso funcione. Porque senão fica só uma parte para que eu trabalhe e a outra pessoa acredita que é o outro que vai resolver para mim. Não é. Não sou eu que vou resolver. Vou dar as ferramentas para que isso aconteça. E quais as áreas da vida que podem ser trabalhadas, né, pelo protocolo? Todas, desde que você queira também. A gente pode olhar para trabalho, parte financeira, relacionamento, questões familiares, enfim, tudo. Travas emocionais, traumas, enfim, todas as áreas, desde que a pessoa queira olhar para isso. É muito importante dizer que as pessoas acham que elas terão que abrir coisas que são muito profundas, feridas muito profundas. E talvez elas tenham, mas o que eu sempre falo, assim, vamos supor, gente, você entra numa casa, vamos supor que é sua casa. Você tá na sua casa tá suja. Tem ali traumas no passado, tem bloqueios emocionais, tem medos, tem receios, tem resistências, tem um monte de coisa. Aí você limpa ali o quarto, você limpa o seu quarto, né? Você bota uma coisinha ali. Só que se você deixar a porta do seu quarto aberta, toda a sujeira que tá na sala vai entrar. Então, assim, é muito importante que a pessoa entenda que a gente vai fazer uma limpeza geral. A gente vai olhar para vários aspectos. Por isso que, quando a pessoa vai trabalhar, por exemplo, ela quer olhar para trabalho, talvez a gente encontre na resistência dela uma questão emocional no passado relacionada a pai e mãe, né? Relacionada a uma interpretação dada no passado que está sendo repercutida agora no presente. Então, a coisa, o sintoma que a pessoa está sentindo é um sintoma. A gente vai na causa raiz, vai tentar entender o que é que está acontecendo ali, para que isso não aconteça mais, não fique repercutindo mais. Então, sobre isso de, eu vou ter que falar coisas que eu não quero falar, é você quem sabe, o quanto você está disponível ali para tirar toda essa poeira que está ali sujando o seu ambiente emocional, né? As suas questões emocionais. E as terapias são ligadas a alguma religião? Não são. Elas passam pela espiritualidade. Na verdade, eu acredito que não existe nada fora da espiritualidade. Inclusive, a própria matéria está dentro da realidade, a espiritualidade está dentro da materialidade, a materialidade dentro da espiritualidade. Acho que essas coisas, elas não se separam. A nossa visão humana se separa, gosta de separar. Mas espiritualidade é muito diferente de religião, porque a religião você segue algumas regras. A espiritualidade vai trabalhar você como um espírito, uma alma, o nome que você quiser dar, que está passando por um processo humano. Então, é mais abrangente que isso, passa por outras questões. O que significa dizer espiritualidade? Que a gente vai passar por espiritualidade. Tentar entender que os processos todos que acontecem estão além do que é material. Muito além do que é material, tá? É isso. Certo. Agora você pode citar alguns exemplos de como você aplica o protocolo? Tá, vamos pegar aqui. Problemas com casamento. Problemas com casamento. A pessoa me procurou pra falar que tinha um problema muito intenso porque achava que não estava mais gostando do marido, que não tinha mais nem vontade às vezes de brincar com o próprio filho, enfim, né? Tinha passado por um tratamento psiquiátrico em que foi diagnosticada com a depressão e síndrome do pânico, não queria mais voltar ao trabalho, enfim, coisas acontecendo. Não era só na questão do casamento, as emoções que ela estava sentindo estavam refletindo no casamento também, e ela foi para tratar o casamento. Então, por isso que eu falo, a pessoa vai lá falar, preciso melhorar o meu casamento, se eu melhorar meu casamento, minha vida vai melhorar. E aí, o que acontece? Eu começo a fazer perguntas e questões que faz com que a pessoa comece a olhar para ela, né? Começa a direcionar isso para ela, e a partir disso começa a fazer movimentos energéticos. Esses movimentos energéticos estão dentro dessas ferramentas, que tem a constelação, por exemplo, o reiki, o teta healing, a hipnose, enfim, uno tudo isso, e a gente vai fazendo essa forma, né? Então, nesse caso,
eu comecei então fazendo essas perguntas de uma movimentação sistêmica, né, para poder entender de onde vinham essas travas emocionais. E aí que a gente entendeu que, na verdade, existia dentro dela uma resistência em ser feliz, né, porque ela acreditava que ser feliz era coisa de gente boba, que a vida era séria, a vida era difícil, a vida precisava ser penosa. Então, quando ela entendeu que não precisava ser assim, que ela podia ser leve, ela podia ter uma alegria dentro dela e ainda assim ser séria, ainda assim trabalhar e as pessoas verem nela uma autonomia, porque ela tinha linkado muito que se ela tivesse essa alegria, as pessoas não iam levar ela a sério. Então ela queria ter esse poder e autonomia. Inclusive era uma das coisas que acontecia dentro do casamento dela também, porque ela se sentia muito autoritária, né? Não dava espaço para o outro se expressar. Então ela começou a entender que ela podia ter autonomia sem precisar invadir o espaço do outro, sem precisar forçar com que as pessoas fizessem aquilo que ela quisesse, né? Então a gente começou a olhar para essa questão de que existia lá no passado uma informação, né, através de uma interpretação que ela deu quando ela era criança, de que pessoas que eram felizes, alegres, leves, aconteciam coisas ruins com elas e elas não eram levadas a sério. Foi isso. E a gente vai fazendo. Então, o que eu faço? A gente ressignifica esse momento do passado, dizendo que, olha só, foi só uma interpretação que você deu. Existem outras interpretações que podem ser dadas, e uma delas é que você pode ser leve e alegre e ser levado a sério também, a hora que você quiser. Você pode ser várias coisas que você quiser, né? Desde que você sinta que é capaz. Então, aí eu pego uma outra ferramenta e trago para ela essa sensação que não existia no sistema dela antes. Tá? Que aparece ali que no sistema dela não existe essa informação. Isso é muito importante também trazer, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas não aprenderam ou não foram colocadas em situações e experiências na vida para olhar para algumas informações, como por exemplo, ser alegre, ser leve, ser feliz, mostrar o que está sentindo sem precisar que coisas ruins aconteçam com ela. Ela acha que se ela mostrar o sentimento dela, o real sentimento dela, então ela precisa mostrar uma outra face, um poder além do que ela está conseguindo suportar para poder ser respeitada, por exemplo. E não existe dentro dela a informação de ser leve, alegre e respeitada sem precisar do sofrimento, sem precisar de uma imposição de alguma coisa, sem precisar de um autoritarismo que naquele momento completamente desnecessário. Então não existia essa informação no sistema. Ela tinha uma outra interpretação. Ela, de acordo com as experiências e interpretações dadas naquele momento, ela foi reforçando na vida. Até que você reforçando e reforçando e reforçando, fica um acúmulo, um bolo de sentimentos que faz com que comece realmente a travar a vida, né? Então travou o casamento, travou o trabalho, a relação que ela tinha com o filho dela. Então todos os âmbitos. Também travou a questão também com a relação dela com a família, com os pais. Ela achava que ela tinha que ficar mais afastada dos pais, para eles não se meterem tanto na vida dela. Né? Tamanha autoridade que ela tinha, ela não estava mais conseguindo ouvir os conselhos dos pais, não estava mais conseguindo fazer com que as pessoas se aproximassem dela, porque ela estava bem reativa. Né? Ela estava querendo se defender de qualquer coisa que surgisse ali, que aparecesse. E você comentou da autorresponsabilidade, e aí eu queria saber, o que significa autorresponsabilidade? Significa você não culpar mais o governo, o sistema, a sua família, o seu cônjuge. Não significa você tirar o poder que você deu na mão de outras pessoas e trazer para você mesmo. Porque se você deixar na mão de outras pessoas, você vai esperar com que elas façam alguma coisa por você. Mas imagina que maravilhoso você ter o poder de transformar a sua própria vida sem ficar esperando que as pessoas façam isso por você. Então essa autorresponsabilidade é você pegar o seu poder pessoal de volta e ter uma substância interna de você conseguir acessar uma leveza e uma alegria para se sentir, ao se sentir autorresponsável, sentir essa alegria e não esse sentimento de vitimismo. De, então se eu sou responsável aqui pela minha vida, se eu criei tudo isso daqui, toda essa desestrutura toda essa confusão que eu criei, nossa, então eu sou um lixo de pessoa.
Não, é o contrário. Se você criou, então você pode descriar. Se você é o responsável por isso que você criou, você também é responsável por descriar. Então olha só que ferramenta maravilhosa que você tem na sua mão, de poder fazer alguma coisa diferente disso que está acontecendo aí. Então a autorresponsabilidade permite com que você tenha autonomia na sua vida, respeito por você mesmo e também respeito pelo outro. Porque você entende também uma criação do outro, a troca de relação que você tem. Né? O outro tá criando a realidade dele e você tá junto com ele, co-criando isso, né? E então fica muito mais fácil você olhar então para as relações, para os relacionamentos, quando você entende que o outro tem a responsabilidade dele e você tem a sua, né? E que cada um ali vai arcar com as próprias consequências, que você não vai arcar com as consequências das atitudes da outra pessoa e nem o outro com as suas, cada um ali com a sua própria responsabilidade e consequente ações que possam vir dessa responsabilidade. E qual é a sua relação com as terapias que você aplica? Acho que de respeito, primeira coisa. De amor também. Eu acredito que se não tiver amor por aquilo que você tá fazendo, a coisa não rola, né? Então, acho que é o respeito, o amor, a empatia também. Porque nada adianta você trabalhar com algo que você acredita que não vai funcionar, ou que não é pra você, que é pra outras pessoas conseguem, outros terapeutas conseguem, mas você não. Acho que é essa relação, né? E de, primeiro também, antes de aplicar, ter aplicado em mim. Ter visto como é que isso funciona comigo. E se eu sinto bem, eu sinto que é bom pra mim, aí eu consigo passar isso pra outra pessoa. A minha relação acho que é a melhor possível com isso. E uma dúvida agora que surgiu. Essas terapias, você mesma aplica em você ou você procura um outro terapeuta para que... Às vezes sim, mas eu acho que existe algo maravilhoso que é quando é retórica. Que é quando você, mesmo que você olhe pra você, acho que você vai até uma parte. Depois dali, por isso que existem as relações. Né? As relações, elas fazem com que a gente consiga, ao projetar no outro algo que está acontecendo comigo, começar a olhar para mim. Os relacionamentos são muito importantes nessa estrutura social que hoje a gente vive também. Então, acho muito importante isso de você ter uma outra pessoa para que você consiga, ao conversar, ao expor o que está acontecendo, ela mostra essas outras possibilidades que talvez você não veja. É claro que como terapeuta, eu consigo ter uma abrangência, eu consigo entender o que está acontecendo, né? Mas acho também muito necessário que eu, às vezes, converse com a minha terapeuta também, para olhar para questões que talvez eu não esteja vendo. Por mais que eu seja os caminhos, eu sei como é aplicar as ferramentas, eu sei como fazer. Mas é muito importante também que tenha, né? Eu falo que terapeuta tem que ser cliente também, às vezes. E como que é a sua espiritualidade, a sua relação com Deus? Tá. Acho que a minha relação com Deus muito melhor hoje, no sentido de que nesse momento que eu contei aí, que estou passando por vários conflitos internos, dúvidas, questões mesmo, eu meio que virei as costas para isso, falei, então esse Deus, ele é mau quando ele quer, ele é bom quando ele quer. E hoje eu entendo que ele é uma consciência divina, que inclui tudo, que é um amor que expressa o tempo todo amor, caridade, que é ele está sempre criando, e ele inclui tudo. Ele inclui aquilo que nós humanos não conseguimos. Inclusive, nesses dias eu abri a caixinha de perguntas e aí falei, qual que é a sua relação com Deus? Né? E uma pessoa colocou assim uma coisa que eu achei muito interessante. Acredito que ele ama um amor que nós não conseguimos compreender. Né? E aí, diante dessa limitação de não compreender esse amor de Deus, a gente às vezes vira as costas para isso, vira as costas para a espiritualidade, achando que está separado e não tá, é tudo junto. Então a minha relação hoje com Deus é entender que ele é essa espiritualidade, que ele está ali dentro, né? Eu não vejo ele como um senhorzinho de barba e um cajado na mão, entende? Ele não é isso, ele está em tudo. Né? E também comecei a estudar muito a parte científica disso tudo. E eu entendo hoje que Deus também faz parte dessa ciência, ou seja, ele está em tudo, ele está dentro de um átomo. Né? Inclusive tem
a partezinha ali dentro do átomo que chama-se partícula de Deus, que é aquilo que faz com que todas as coisas, a partir daquele pedacinho, comecem a ser criadas. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? Você acreditar que Deus está nessa cadeira, Deus está em você, está em mim, está nesse copo que está no ar aqui que a gente está respirando, está em tudo. Então, essa criação dele está em tudo que existe e ele criou tudo isso porque é o amor constante de criação. Essa energia propulsora de vida o tempo todo. Então, a gente aqui, pelas leis sistêmicas, leis universais, leis humanas, a gente começa a achar o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado e entra numa questão de paradigma. Mas eu acho que Deus não está inserido em nenhum paradigma, ele é tudo que existe. Ele está no assassino, ele está no assassinado, ele está em todos nós. Então, é o nosso olhar que vê assim, mas ele está em tudo. Né? Isso não significa, isso é muito importante, que quando eu falo isso as pessoas acham que eu estou vitimizando alguma coisa. Não, porque amor não faz ninguém vítima. Muito pelo contrário, o amor é uma grande responsabilidade, né? E quando eu falo que há amor ali numa pessoa que a gente julga que fez mal, que a gente acha que fez alguma coisa muito ruim, muito feia, significa que para essa consciência, essa pessoa está inserida. Ela não está excluída. Quem exclui somos nós, né? Porque a gente não tem ainda essa compreensão. Porque, veja bem, se a gente usa só 10%, mais ou menos 10% da nossa capacidade, imagina o que não tem esses mais ou menos 90%. Talvez se a gente usasse toda essa capacidade, a gente conseguiria entender. Mas por algum motivo, aqui nesse planeta onde a gente vive, aqui nesse sistema social onde a gente vive, a gente só usa isso daqui, né? A gente não vai além. E falando tudo isso para entender que existem consequências aqui, inclusive as próprias consequências também é fruto desse amor, né? Tudo é fruto desse amor. A lei de causa e efeito é fruto desse amor. Todas as leis que foram feitas é fruto desse amor. Mas aqui nas leis humanas, qualquer ato que você tenha que não seja esperado pela sociedade, que seja considerado errado, que seja considerado mal, que esteja fora dessa lei, vai ter uma consequência. Então, se tem uma consequência, inclusive essa própria consequência é criação desse amor incondicional e também é criação da própria pessoa. Porque se você faz mal para outra pessoa, você erra com outra pessoa dentro dessas leis, do que essas leis estão regendo, as consequências é você também criando essas consequências. De alguma forma, você precisava dessas consequências para aprender alguma coisa e se nutrir de alguma informação que antes você não tinha. Então, tudo é amor incondicional. Não tem, e é a criação desse Deus, né? Vamos dizer assim, desse Criador aí. Porque não tem nada fora, tá tudo dentro. Mas a gente não tá conseguindo olhar, a gente não consegue olhar para isso, não consegue compreender esse amor incondicional. Esse processo de sentir esse amor incondicional, ele é interno. Ele não é assim, nossa, que lindo, né? A outra pessoa abusou da outra, que lindo, nossa, você atirou na outra pessoa. Não, é um processo interno de falar assim, ok, essa pessoa tá aprendendo alguma coisa com isso, ela tá passando por algum processo para isso. E você sentir ali dentro de você, por mais que você precise denunciar, por mais que você precise fazer o que precisa ser feito, você precise buscar ajuda, você tenha que fazer o que, né? Aquilo que precisa ser feito aqui nesse planeta material. Mas dentro de você, você sentir que tudo está convergindo para o melhor. Tudo está acontecendo da melhor maneira que tem que acontecer, porque Deus não erra. A espiritualidade toda não erra, né? Tudo é o melhor que podia estar acontecendo. E quando você tem isso dentro de você, que é uma das coisas que fazem parte do protocolo, é você entender que o melhor está acontecendo sempre para você. E não existem erros, não existem coincidências, não existem inconsequências, né? Tudo é uma engrenagem maravilhosa e perfeita acontecendo para que esse mundo possa continuar pulsando vida. Aí você entende, quando você tem esse processo interno dentro de você, fica muito mais fácil. Mesmo que aqui nesse mundo você tenha que denunciar, você tenha que prender, você tenha que fazer o que precisa ser feito. Mas dentro de você, você tem a sensação de que tudo está acontecendo da melhor maneira que poderia acontecer. Agora, do seu autoconhecimento. Como que funciona esse processo para você? Ele é contínuo? Até hoje você ainda está se conhecendo? Sim, com certeza. Eu acho que tem muita coisa pela frente.
Eu falo que quando eu acho que eu falo, nossa, descobri tal coisa sobre mim. No outro dia eu falo, nossa, mas parece que eu não sei mais isso, eu preciso descobrir mais isso dentro de mim, né? É o tempo todo. Se você encontrar alguém que fala que já encontrou todas as respostas, desconfie dessa pessoa, corra dela. Porque eu acho que é uma constante mesmo. Estudar, né? Estudar, eu falo, esse processo de autoconhecimento, de se olhar, é uma constante. Porque muitas vezes você se pega fazendo alguma coisa ou pensando em alguma coisa que fala, opa, tem alguma coisa aqui dentro, tem alguma informação aqui dentro que diz pra mim que eu tenho que agir desse jeito, né? Mas agir desse jeito pode ser nocivo pra mim, pode ser nocivo pra alguém. Então por que eu tô carregando isso aqui? Aí eu começo todo o meu processo interno pra me olhar. Então é sempre, o autoconhecimento, ele é sempre. Eu vou ter 100 anos, eu ainda não entendi tudo desse mundo aqui, não compreendi tudo, não olhei tudo que eu tinha que olhar dentro de mim. Então, você tem mais algum assunto, algum tema que você acha pertinente? Uma questão que também sempre me perguntam isso. Primeira coisa, nós temos uma mente, e essa mente, ela é dividida, né? Hoje a gente divide ela, chama de consciente e subconsciente. E a gente usa pouco dessa consciência. Então, aquele desejo que eu tenho de conquistar alguma coisa na minha vida, um emprego, uma carreira, qualquer coisa, algum bem material, um relacionamento saudável, qualquer coisa, né, que você queira, essa é sua mente querendo porque você viu de alguma forma que aquilo era bom. Mas você carrega outras tantas informações que estão ligadas à espiritualidade, que estão ligadas a experiências pregressas, né? São tanto conjunto de tanta coisa ali naqueles 90 que você não tá tendo consciência, não tá na luz, né? Vamos dizer assim, não tá em evidência, né? E muitas vezes as pessoas se sentem incapazes diante da vida, se sentem impotentes diante da vida, quando na verdade só existe uma informação que está dizendo para ela que o melhor que pode acontecer para ela é aquilo acontecer. Você fala, mas como que o melhor pode ser eu me sentir incapaz e impotente diante da vida? Porque existe em algum momento, lá no seu passado, você ter dado uma interpretação emocional para isso, você vai para a vida e você reforça essa interpretação emocional. E você continua reforçando até aquilo te parar, até aquilo te travar para que você tenha uma outra visão. Então, tudo que acontece na sua vida, que muitas vezes trava alguma coisa, é para que você olhe para um outro campo, é para que você tenha uma nova visão, uma nova forma de lidar e olhar para a vida. E sempre tem um ensinamento. E quando você começa a se questionar a isso, o que eu posso aprender com isso? Né? Existem algumas perguntas que a gente pode fazer, que pode ajudar, inclusive vou falar aqui algumas perguntas que a gente pode se fazer para quando chegar nesses momentos, né, de questionamentos, fica mais fácil. Então, o que pode acontecer de pior se tal coisa acontecer? Então, o que pode acontecer de pior se eu tiver essa carreira? Eu vou me separar dos meus pais, vou ficar muito longe deles. As pessoas vão me achar muito arrogante se eu conseguir isso. Ou pessoas que conseguem esse tipo de carreira são pessoas prepotentes, são pessoas arrogantes, né? E se você tiver uma aversão a pessoas arrogantes, prepotentes, você não vai conseguir. Quer dizer, você até pode conseguir, né? Mas a que custo? A que preço? Né? Passando por cima de você mesmo, né? Tornando a coisa ainda mais pesada. Então, como eu falei, não tem uma conta matemática. Não é porque você tem uma trava emocional que você não pode conseguir alguma coisa que você queira. Você até pode conseguir, mas a gente tem que perguntar a que custo, né? Não é uma conta matemática, como eu disse. Então, acho que a gente precisa começar a ter uma relação com o nosso interior muito importante. Outras perguntas que a gente pode fazer também, além do que pode acontecer de pior, se perguntar do que eu tô com medo, da onde vem esse medo, quando foi a primeira vez que eu senti isso, né? Quando foi, você pode falar assim, eu senti isso há 2 anos quando tal coisa aconteceu. Mas será que lá atrás, lá na primeira infância, você não sentiu um medo parecido ou a mesma coisa por conta de uma situação que aconteceu e você interpretou assim? E você achou que tinha que ser assim a vida? Né? Então são perguntas que a gente pode se fazer. O que pode acontecer de pior? Do que eu tô com medo? Qual foi a primeira vez que eu senti isso? Qual é o melhor que pode acontecer se isso acontecer comigo? Acho que são perguntas ali chave pra gente trazer nesses momentos ali. E claro, uma dica muito importante também
de autoconhecimento é meditar. O que é meditar? As pessoas acham que elas vão se transformar num Buda. Lindo e maravilhoso se você se transformar. Mas é olhar pra dentro. É deixar com que as respostas venham. Tem perguntas também que a gente pode se fazer dentro desse estado meditativo e deixar com que a coisa flua. Então, por exemplo, de manhã, quando você acordar, perguntar assim: universo, o que você pode fazer hoje pra me surpreender de maneira prazerosa? Né? O que mais que eu posso ver que eu não tô vendo? Quais soluções podem vir no dia de hoje que sejam leves e prazerosas, que sejam boas pra mim e pra humanidade? Então, existem perguntas e você não tá buscando, na verdade, um resultado. Você não tá afim dessa resposta. É soltar isso. É fazer essa pergunta e viver a vida e fazer o que você tem pra fazer. E deixar com que as coisas aconteçam. Acho que isso nos conecta com a nossa espiritualidade, com a nossa materialidade, conecta com esses polos, vamos dizer assim, que a gente consegue observar aqui nesse paradigma onde a gente vive, onde existe a dualidade. Acho que passei por uma coisa importante aí da gente entender que existe uma mente consciente, uma mente subconsciente. Essa mente subconsciente, ela é majoritária, ou seja, então ela está comandando a sua vida em mais ou menos 90%. É importante a gente entender quais são esses processos, né, e deixar com que eles venham também, nos deem respostas no tempo que a coisa tiver que vir. Que, como eu falei, não é uma conta matemática. Autoconhecimento não é uma conta que a gente vai fazer de 1 mais 1 e vai dar 2. Inclusive, na ciência, tem pessoas que refutam essa ideia de que 1 mais 1 é 2. Então, né, no autoconhecimento é a mesma coisa. É deixar vir, é deixar a coisa acontecer. Esse processo de autoconhecimento, e o meu processo também de autoconhecimento mesmo que esteja acontecendo uma coisa desastrosa aqui na materialidade, o processo interno, ele é de calma, de tranquilidade, ele é de, eu sei, é uma sensação de que eu sei que isso é o melhor que podia estar acontecendo, tá? Então, é tipo assim, você caiu na rua e machucou, tá bom, isso é o melhor que podia acontecer pra você naquele momento. Porque alguma coisa você tinha que aprender, né, a aprender com a sua distração, talvez, a aprender a olhar mais pro seu corpo. Não sei, são processos que a gente precisa aprender. Então, e para cada pessoa vai acontecer de um jeito. E é por isso também que o protocolo, ele é muito específico, no sentido de que 2 pessoas que fizeram esse protocolo, elas podem conversar e falar: isso me ajudou em tal coisa, eu comecei a sentir tal coisa, mas a forma com que foi conduzida pode ter sido diferente, porque cada pessoa é única, né? Não tem como ser igual, não tem como falar: eu trabalhei com isso, eu também trabalhei com isso nessa terapia. Não tem como, tá? Vai ser de maneira muito específica, porque por mais que as pessoas tragam um tema, casamento, por exemplo, tragam trabalho, tragam dinheiro, problemas financeiros, para cada pessoa vai ser de uma maneira diferente, né? O que coincide são as emoções. Nós todos, o que nos tornam ali próximos, né, nas relações humanas, são os nossos sentimentos. É isso que nos aproxima, é isso que nos mantém muito perto uns dos outros, né? Inclusive é o que nos faz nos sentir empáticos ou não com alguém, são os sentimentos. Então, dentro dessa ferramenta, eu olho para esses sentimentos, para essas emoções, porque são elas que nos conduzem, elas são muito importantes. Então, se você carrega uma culpa gigantesca, ela pode travar um setor da sua vida. Se você carrega a leveza, então você vai ter uma outra forma de condução. Se você carrega um medo dentro de você, você vai travar em alguns outros aspectos. Lembrando que, como eu disse, não é uma conta matemática, então pode ser que, por mais que você tenha medo, você consiga andar na vida, mas algumas outras pessoas não. Por isso que eu disse, cada pessoa é única, ela vem com um código de barras específico ali, né? Tanto que as nossas digitais são completamente diferentes umas das outras, não é à toa, né? Nós temos semelhanças, mas internamente somos um mundo, um universo completamente diferente. Então, como é que eu vou lidar com alguém de uma única forma, de uma única ferramenta? Então, é muito importante olhar para essa pessoa e entender que, através daquilo que ela está trazendo, existem ferramentas que podem contribuir para que surja um novo olhar, uma nova perspectiva para cada pessoa de uma forma diferente. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mi. Não só por isso, mas por tudo, né? Perfeito. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.